Os imigrantes venezuelanos comemoram possível derrubada do presidente Nicolás Maduro. Empresas de ônibus vão ter de fixar cartazes de prevenção e combate a crimes de abuso sexual contra mulheres. Mais nova medida pode impactar valor da tarifa. Decreto que facilita a posse de arma de fogo acende o alerta para casos de violência doméstica. A medida pode aumentar risco contra mulheres. E ainda, 3 pessoas morrem em naufrágios no município de Parintins. E na economia, novos recursos para ajudar na hora da compra do material escolar. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. A crise no governo da Venezuela, com um impasse sobre quem assume a presidência e a provável queda de Nicolás Maduro, repercutiu também aqui em Manaus. Os venezuelanos que se refugiaram na capital amazonense fizeram uma manifestação agora à tarde. E a repórter Rosiane Chagas tem as informações. Os venezuelanos residentes em Manaus se concentraram aqui na Praça do Congresso, em frente ao IEA, no centro. A todo momento, o grupo de cerca de 100 pessoas levantava bandeiras, cartazes e entoava o hino venezuelano, comemorando a retomada do país. Maduro não é presidente de nós, Maduro não é um presidente constitucional da Venezuela, entendeu? Maduro tiene que renunciar, claro que sí, tiene que renunciar y tiene que pagar todas las cosas que ha hecho en Venezuela. La crisis, la inflación, la falta de salud, los políticos tienen que pagar. Nesta quarta-feira, o líder oposicionista Juan Guaidó se declarou presidente interino da Venezuela. Ele lidera várias manifestações pelo país pedindo a renúncia de Nicolás Maduro. A declaração de Guaidó foi aceita por vários países, entre eles Estados Unidos e Brasil. O Brasil, inclusive, já declarou que vai apoiar política e economicamente o processo de transição para que a democracia volte a reinar na Venezuela. Rosiane Chagas para o A Crítica na TV. E mais detalhes sobre esse assunto você acompanha no Manhã no Ar desta quinta-feira. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vem amanhã a Manaus para um almoço com parlamentares da bancada federal eleita do Amazonas. Candidato à reeleição, além de pedir votos, Rodrigo Maia deve tratar do tema Zona Franca de Manaus. Na agenda de Maia consta ainda uma visita à fábrica da LG no Distrito Industrial na tarde desta quinta-feira. A partir de agora, as empresas do transporte coletivo do Amazonas vão ter que fixar dentro dos veículos cartazes de prevenção e combate aos crimes de abuso sexual e violência contra as mulheres. As empresas têm 90 dias para se adequar, caso contrário, estão sujeitas a multas que podem chegar a R$20 mil. A nova lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado e determina que as empresas de transporte coletivo do Amazonas adotem medidas afirmativas, educativas e preventivas ao abuso sexual e violência contra a mulher sofridos no interior dos veículos. Cartazes deverão ser fixados com a frase: abuso e violência contra as mulheres no transporte coletivo é crime, denuncie, além de conter os números da Polícia Militar e da Central de Atendimento à Mulher. Também um alerta para o agressor, que é aquele homem que já entra no ônibus com má intenção, que ele vai se cautelar, que quando ele olha aquele cartaz, ele vai saber que é crime e que ele pode ser preso e denunciado. Isso também vai inibir essa conduta desses homens que têm esse mau costume. A lei determina ainda que os cartazes orientem as vítimas a guardarem informações que possam identificar quem comete o crime de importunação sexual, como horário, número da linha e até, se possível, as roupas e as características físicas do agressor. Segundo o assessor jurídico do Sinetran, só foi informado da lei na manhã desta quarta-feira e deve reunir com a Prefeitura para discutir como a medida vai ser executada. Um dos pontos a serem esclarecidos é quem deve arcar com os custos da fixação dos cartazes. Então, para nós não há problema nenhum em colocar esse material nos ônibus, só falta definir esses detalhes aí de cronograma e de custo. Caso as empresas sejam responsáveis, o Sinetran afirma que a medida pode até impactar na tarifa. A questão é simples, né? Todo o custo que é estabelecido para as empresas é colocado na chamada planilha de custos do sistema. Todo custo adicional pode impactar na tarifa
e evidentemente que a SMTU vai fazer esse cálculo. De setembro do ano passado até agora, 94 casos de importunação sexual dentro de coletivos foram registrados em Manaus. De acordo com a delegada, as vítimas do constrangimento devem avisar imediatamente pessoas ao redor e fazer a denúncia. Que a polícia precisa dessa identificação e tirar também um rapaz desse das ruas, porque ele fez com você, vai fazer com outras e já fez com muitas outras mulheres. Não podemos deixar que o crime continue acontecendo sem ninguém falar. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que tem conhecimento da lei e da importância de seu cumprimento, mas também entende que o custo dos cartazes não vai impactar nas despesas das empresas a ponto de serem repassadas ao usuário do transporte coletivo. Nós tentamos contato com o governo do Amazonas para também falar sobre esse posicionamento do Sinetran, mas nós não tivemos resposta até o fechamento desta edição. E hoje de manhã, um barranco de quase 30 metros de altura desmoronou no quilômetro 46 da BR-174. O barro tomou conta da via no sentido Manaus-Presidente Figueiredo. O desmoronamento foi provocado pelo excesso de chuva das últimas semanas. Já no quilômetro 9 da mesma rodovia, uma árvore caiu e interditou a pista no sentido contrário. Segundo a empresa responsável pela manutenção do trecho da BR, a contenção é feita com a plantação de capim nos barrancos do encosto da estrada. Em Parintins, ocorreu mais um naufrágio com vítimas, a maior parte por imprudência. O Distrito Naval já está investigando as circunstâncias e as responsabilidades. Em apenas uma semana, foram 3 naufrágios de canoas na região do Baixo Amazonas. Uma pessoa morreu e 3 estão desaparecidas. O caso mais recente foi do aposentado Silvio Bruce, de 81 anos, que na madrugada desta quarta-feira foi arrastado pela correnteza quando estava pescando com um amigo próximo ao porto. É uma rotina deles fazer esse tipo de pescaria durante a madrugada e houve desaparecimento, a equipe foi comunicada, o bombeiro foi comunicado, nós enviamos uma equipe para começar a fazer as buscas, uma busca de superfície devido a não ter condições de fazer mergulho naquela região. Outro caso foi na região do Paraná do Ramos, zona rural de Barreirinha, onde uma canoa com 5 pessoas naufragou depois que foi atingida por um forte banzeiro. No naufrágio, Raizenilda Carvalho, de 24 anos, grávida de 5 meses, e o filho dela, Rian Pietro, de 3 anos, desapareceram no rio e até o momento não foram encontrados. Segundo a 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins, em todos esses casos, as vítimas não estavam usando colete salva-vidas. A corporação faz um alerta sobre o aumento do risco de naufrágio na região no período da enchente do rio. É muito mais forte, o rio está muito perigoso devido à enchente. É uma negligência dos pais levar crianças nessas pequenas embarcações sem a devida proteção individual. E a negligência dos próprios pais também, que não estão com o colete. Então, é comum você ver as pequenas embarcações trafegando sem o devido procedimento de segurança. E o que acontece? A orientação é do bombeiro e a capitania repreende, orienta e faz as campanhas de prevenção para que as pessoas não trafeguem com essas pequenas embarcações sem o equipamento de proteção individual, que no caso é o colete salva-vida. Os familiares das vítimas estão muito abalados. Silvana conta que o pai era teimoso e sempre saía com a canoa dele porque gostava de pescar. Foi uma surpresa muito grande para nós, era o que o meu pai gostava de fazer. Com 81 anos a gente brigava com ele, dizia que ele não tinha necessidade, não tinha o porquê, mas ele dizia que era o que ele gostava. E o peixe que tanto ele gostava de pegar para comer, um peixinho do jeito dele, fresquinho, peixinho novo, foi uma fatalidade para nós. E nós queremos uma resposta do bombeiro. E hoje também ocorreu um acidente entre 2 pequenas embarcações no município de Itacoatiara. De acordo com o comando do 9º Distrito Naval, uma pessoa está desaparecida. A Marinha e o Corpo de Bombeiros ainda estão fazendo buscas pela região. O inquérito vai ser instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente. Nesta quarta-feira, a cota do Rio Negro chegou aos 23 metros e 93 centímetros. E a cada dia aumenta a atenção para uma grande cheia. Aqui em Manaus, a Defesa Civil do município já começou a definir ações para os locais mais vulneráveis a enchentes.
O primeiro passo da Defesa Civil foi se reunir com as outras secretarias que trabalham para dar assistência aos moradores que são afetados pela cheia. Os 14 bairros mais vulneráveis, segundo a Defesa Civil, são Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, São Geraldo, Santo Antônio, Compensa e Puraquequara. Em cima desses bairros, a gente já começa a conversar com as secretarias e fazer um planejamento para que a gente possa fazer os levantamentos necessários nessas áreas. No mês de fevereiro, a Defesa Civil começa a visitar as áreas mais vulneráveis, como essa daqui no São Jorge, na zona oeste de Manaus, que fica próximo a um igarapé. Inclusive aqui, na parede das residências, ainda tem a marca da água das cheias passadas. Já no mês de março, eles esperam o primeiro boletim geológico do CPRM, que indica a cota da cheia deste ano. Antes de chegar à cota de emergência, essas áreas, porque a maioria dessas casas são palafitas, então abaixo dessas residências já está alagado. Então existe o problema de acesso às residências, então que a gente tem que verificar a situação de pontes provisórias para que os moradores possam acessar suas casas. Mais de 40 notificações e 15 embarcações já foram apreendidas na Operação Travessia, deflagrada desde o dia 15 pela Marinha aqui em Manaus. A fiscalização verifica desde os itens de segurança até as condições da embarcação. O aeroporto Júlio Belém, em Parintins, ganhou hoje uma estação meteorológica de superfície. O equipamento está avaliado em mais de R$ 1 milhão. Foi instalado em uma das cabeceiras da pista do aeródromo e pretende dar mais segurança aos voos. E uma vistoria nas sedes da Companhia de Saneamento em Tabatinga, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant revelou o cenário de abandono e caos. Foram verificados vários problemas, como equipamentos novos se deteriorando, cadastros desatualizados, inadimplência e falta de fornecimento de água. A seguir, decreto que facilita a posse de arma de fogo acende o alerta para casos de violência doméstica. A medida pode aumentar risco contra as mulheres. Agora em Manaus 7h26, o A Crítica na TV volta já.